faça acontecer. Para este tema, quero convidá-lo para que abra comigo sua Bíblia no livro histórico de Neemias, capítulo 1. Capítulo 1. Neemias, capítulo 1, tema da mensagem que quero conversar com vocês: faça acontecer. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ser ali adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu livraste do cativeiro com teu grande poder e com tua força. Ouve agora a minha oração, as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Fazem com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir o vinho ao rei. Amém? Que Deus nos abençoe com sua boa e infalível palavra hoje à noite. Vamos orar mais uma vez? Convido você a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por cada pessoa que adentrou nesse salão de culto, por cada vida que aqui se encontra. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, de uma forma muito especial. Amém. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos olhar para a vida de Neemias e olhando para o cenário que ele está vivendo, quais seriam as tuas expectativas? Olhando para o cenário em que Neemias está vivendo. Me acompanhe em sua Bíblia, no versículo 3 e 4. Eles contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados não tinham sido consertados. Quando vi isso, me sentei e chorei. Eles
notícia do seu compatriota chamado Anani, que os muros da cidade haviam sido derrubados e os portões queimados, e que o povo estava desmoralizado, desmotivado. O povo estava com sua moral muito baixa. O povo então retornou boa parte da Babilônia e foram para Judá. E aquele povo que ficou ali estava vivendo como no meio dos escombros. E Neemias então recebe a notícia de Anani, que a situação era a pior possível. Era a pior possível. O texto diz que ele sentou e chorou após ouvir as notícias compartilhadas por Anani. Quais seriam as tuas expectativas ao receber uma notícia tão drástica, tão triste, tão difícil? Como se comportaria o teu coração se você recebesse uma notícia caótica acerca do teu casamento? Se você recebesse uma notícia triste acerca da tua família? Se você recebesse uma notícia triste acerca da tua saúde? Um diagnóstico muito cruel acerca da tua saúde? Como você se comportaria diante de uma péssima notícia como essa? Eu quero olhar para Neemias e ver como ele trabalhou com as notícias difíceis. Eu olho para o versículo 3 e 4 e vejo os sentimentos que tentaram condicionar o seu coração. O versículo 3 diz que o povo que morava lá sofria com desprezo, que eram desprezados pelos estrangeiros, porque era o povo que recém havia saído do cativeiro, não tinha recursos, não tinha terra, não tinha nenhuma riqueza. O povo que voltou da Babilônia não tinha nada, então era desprezado pelos estrangeiros. O versículo 4 diz que ele chorou, que o coração dele foi tomado por uma tristeza. E a vida social do povo condicionada, a insegurança, porque os muros da cidade simbolizam a segurança. Era a segurança da cidade, para que nenhuma outra nação pudesse atacá-los. Só que o texto diz que os muros estavam derrubados e os portões da cidade estavam queimados. Quem sabe você que entrou aqui hoje, os muros do teu coração estão derrubados, os portões do teu coração estão queimados. E você está passando por dificuldades porque não encontra segurança na tua vida. Os muros aqui simbolizam segurança. E você não sente segurança no seu casamento, você não sente segurança na sua família. Há áreas da tua vida que são inseguras. Há áreas da tua vida que, assim como os muros, estão também derrubados. Há áreas da tua vida que, assim como os portões foram queimados, há áreas da tua vida que estão queimadas também. Há áreas da tua vida que estão queimadas. Há áreas da tua vida que foram derrubadas e que hoje você se sente totalmente inseguro. Assim estava o povo. Quais seriam as tuas expectativas diante do sofrimento e da humilhação? Se os muros emocionais e espirituais que lhe dão segurança fossem derrubados. O que eu aprendo com Neemias é que Neemias foi um homem que fez acontecer. Ele foi um homem que fez acontecer. Irmãos, de acordo com o capítulo 6, versículo 15, ele levou 52 dias para reconstruir os muros e os portões da cidade. 52 dias. Tudo começou com uma decisão interna de Neemias. Uma decisão dele, não foi alguém, uma pessoa, um grupo de amigos que levou ele a tomar essa decisão de falar com o rei, montar uma caravana, uma equipe, levantar os recursos, mobilizar as pessoas e voltar para a província de Judá para reconstruir os muros e os portões. O texto diz que foi uma decisão interna dele. Ele tomou essa decisão no seu coração. Partiu dele, foi do coração dele, foi uma decisão dele. Bom, quando eu olho o texto, quando nós falamos sobre planejamento, ele é um ícone na área de planejamento bíblico. Todas as pessoas leem o livro de Neemias em busca de planejamento. E o que ele conseguiu foi fantástico. 52 dias. Irmãos, pensa bem, irmãos. 52 dias. Não se tem a tecnologia que se tem hoje. Não se tem todo o material para trabalhar como se tem hoje. E ele tem um povo que está desmoralizado. Um povo que não são profissionais dessa área. São pessoas comuns que ele arregimentou e mobilizou essas pessoas para trabalharem. Então ele conseguiu fazer isso em 52 dias.
Só que os muros, os portões da cidade, irmãos, o que eu vejo lendo o livro de Neemias e de Esdras, os muros foi a parte mais fácil de organizar. Os muros, os portões. O mais difícil foi reconstruir o coração do povo. Um coração tomado pela idolatria, um povo que foi banido para a Babilônia, permaneceram na Babilônia 70 anos. 70 anos. 70 anos. Por causa da sua idolatria. O versículo, eu fiz uma leitura do livro todo e registra 12 orações de Neemias no livro. 12 orações. Somente nesse capítulo que eu li com vocês, faz um registro de 4 orações. No versículo 4, versículo 6, versículo 10, 2 vezes. Neemias orou cerca de 120 dias antes de falar com o rei. 120 dias orando. A oração, irmãos, era uma atitude interna que antecede uma ação externa nossa. A oração, ela é uma atitude interna que antecede uma ação externa nossa. Então começou no coração dele. Em outras palavras, tudo começou no coração de Neemias. Tudo começou no coração de Neemias. A mudança aconteceu primeiro no coração de Neemias. Stephen Covey, autor do livro Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, escreveu o seguinte: não conseguimos ir muito longe na tentativa de mudar o que vemos sem, simultaneamente, modificar o que somos. Leon Tolstói, escritor russo, escreveu o seguinte: todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Sempre queremos mudar algo externo. Sempre queremos mudar um estereótipo. Queremos mudar algo no nosso redor. Queremos mudar a sociedade. Queremos mudar o ambiente que nós estamos. Mas geralmente não, mas nunca pensamos em mudar aqui dentro. Em mudar aqui dentro. Sempre é o ambiente externo, mas nunca aqui dentro. Nunca aqui dentro. Spencer Johnson, autor daquele livro que muitos de vocês aqui devem ter lido, Quem Mexeu no Meu Queijo, ele escreveu o seguinte: o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo, e que nada melhora até você mudar. A mudança tem que acontecer aqui. Foi o coração de Neemias que mudou primeiro. Foi a vida dele que mudou primeiro, para depois algo acontecer externamente. Eu quero compartilhar 4 atitudes de Neemias. Neemias foi um homem que fez acontecer. Ele recebe uma notícia drástica de algo que está acontecendo na província de Judá. Ele senta, ele chora, mas ele não simplesmente fica sabendo das coisas e fica por isso mesmo. O texto diz que houve uma satisfação no coração dele com o que estava acontecendo, e ele se mobilizou para mudar a situação. O que acontece hoje é que nós somos muito bons em catalogar informações. Somos muito bons em agregar informações, em saber de tudo. Mas somos péssimos na ação. Nós conseguimos fazer uma excelente leitura das coisas. Diagnosticar as coisas. Mas nós não conseguimos fazer uma ação para mudar as coisas. Para mudar as coisas. E Neemias, ele não somente fez uma leitura do status quo, mas ele teve ações, teve atitude. Eu quero dizer para você hoje aqui que mais importante que aquilo que você recebe, a informação que você recebe, mais importante que isso é aquilo que você faz com ela. É aquilo que você faz com ela. Muito mais importante que aquilo que você recebe é aquilo que você faz com o que recebe. É aquilo que você põe em prática. É aquilo que você potencializa em ação. Transforma numa ação. 4 atitudes. Primeiro, confissão de pecados. Versículo 6. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Irmãos, provavelmente Neemias não estava presente
Nem na primeira leva e nem na segunda leva que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Ele não estava. 70 anos se passaram. Provavelmente ele não estava lá. Ele ouviu a narrativa das pessoas mais velhas, que compartilharam para ele como que o povo foi parar na Babilônia. Ele não sabia. Então ele poderia dizer o seguinte: olha, eu passei aqui uma temporada aqui, hoje sou copeiro do rei, e tudo que a minha nação está vivendo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o texto diz, olha só, eu confesso. Eu confesso. Ele podia muito bem ter transferido a responsabilidade da culpa, ter transferido a responsabilidade do pecado, mas ele diz, não, eu confesso. Eu confesso. Neemias não transfere para os outros o pecado. Neemias assume a responsabilidade do seu pecado. Ele não ora dizendo, eu confesso o pecado do meu povo. E perdoa o meu povo, porque nós estamos aqui, porque há 70 anos atrás, o meu povo cometeu um grave erro em começar a adorar as imagens, em começar a adorar, fazer culto a Baal. E por isso nós estamos aqui hoje. Não, ele diz, eu confesso o meu pecado. E eu sou responsável pelo que está acontecendo hoje. Em vez de ele transferir isso, ele confessa. Ele não diz o povo pecou, ele declara eu e o meu povo. Eu e o meu povo. As coisas começam a acontecer quando nós assumimos e confessamos os nossos pecados. Nós vivemos um período que nós transferimos a culpa para tudo e para todos. Estava conversando com uma pessoa que estava muito triste porque seu cunhado, depois de tentar me ajudar o casamento da irmã, o seu cunhado pela terceira ou segunda vez teve um problema com infidelidade e acabou então rompendo o relacionamento de vez. E ela disse que ela precisávamos orar para expelir o espírito de infidelidade que estava no cunhado. Eu disse, não. Ele tem que abandonar o pecado dele, confessar o pecado. Porque acontece, é muito fácil você transferir a responsabilidade do seu ato ao espírito maligno. Então você não é responsável pelo que está acontecendo. É o espírito maligno que leva você a fazer isso, você não é responsável. Eles poderiam muito bem dizer aqui, olha, foi o espírito de Baal, o espírito de Moloque, que nos levou a cometer os pecados, por isso que nós queimamos crianças nos cultos pagãos, por isso que nós fizemos atrocidades. Não, ele diz, eu pequei. Eu pequei. 4 atitudes. Primeiro, confissão de pecados. Nós erramos. Eu errei. E geralmente nós terceirizamos. Não, foi o outro que errou. É responsabilidade de outra pessoa. Eu errei. É eu que tenho que consertar a minha vida com Deus. Tinha uma senhora, tinha um carinho muito grande por ela, irmã de Noé, ela sempre dizia o seguinte, o bom é que não vamos precisar dar cabo da vida de ninguém, porque cada um é responsável pela sua vida diante de Deus. Cada um é responsável. Então é você, é eu que tenho que restaurar a minha vida com Deus. É você e eu, não são terceiros. Segunda atitude, voltar-se para Deus. Me acompanhe no versículo 9. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e me obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Observe bem o texto. Na Almeida, revista atualizada, diz, se voltarem para mim. Há uma condição aqui para que Deus restaure a nação. Há uma condição aqui para que Deus ajude na reconstrução dos muros e dos portões. Há uma condição para que o povo se torne novamente uma grande nação. Se voltarem para Deus. Voltar para Deus é a mesma coisa que arrependimento. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não nos voltamos para Deus. As pessoas pensam que se voltar para uma igreja é voltar para Deus. Que frequentar uma igreja é se voltar para Deus. Você pode frequentar assiduamente uma igreja, mas isso não quer dizer que você se voltou para Deus. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, mas isso não quer dizer que você se voltou para Deus. Frequentar uma igreja, servir ao Senhor numa igreja, é
consequência da sua volta para Deus. É consequência da sua volta. Porque o povo, ainda que eles estivessem na Babilônia, eles tinham a prática de voltar uma vez por ano, quando o governador, o rei liberava, eles voltavam uma vez por ano para prestar culto em Israel. Aí nós temos o que nós chamamos os salmos de romagem. Olho para os montes, da onde me virá meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eram salmos cantados quando eles estavam saindo da Babilônia para ir à terra deles, adorar a Deus e depois voltarem. E eles cantavam esses hinos. Então não era a religião que faltava para eles. Eles eram muito bons em religião. Em matéria de religião, ninguém supera um judeu. Os caras são muito bons em religião. Eles observam todas as práticas, observam as luas, os dias, a alimentação, a dieta, roupa. Ninguém supera eles em religião. O que faltava a eles era Deus. Então há pessoas que são boas com religião. São muito boas com eclesiologia, com igreja. Mas o coração está longe de Deus. Seu coração está na atividade religiosa. Não no Deus da religião, mas na atividade religiosa, não no Deus da religião. É muito bom de administração de igreja, é muito bom em como tem que ser, como não tem que ser uma igreja, mas o coração mesmo está longe das coisas de Deus, está longe do Deus, está muito longe. E aqui eles eram bons nisso. Há pessoas que se queixam de suas mazelas, mas nada fazem para mudar. Apesar de toda angústia, não se voltam para Deus. O filósofo Voltaire escreveu o seguinte: Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. Se nós possuímos uma virtude, a virtude é se arrepender. É se arrepender dos nossos erros e voltar para Deus. Arrependimento é a condição para que Deus age em nossa vida. O texto diz: se voltarem para mim. Se voltarem para mim. Não adianta queremos mudanças externas enquanto não acontecer uma mudança interna na nossa vida, no coração. John Maxwell, esse pastor, diz o seguinte: sua vida começa a mudar quando você muda algo que faz todos os dias. Sua vida começa a mudar quando você muda algo que faz todos os dias. Se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Não é simplesmente voltar para uma igreja. Não é simplesmente voltar para um ambiente religioso, mas é se voltar para Deus. Para Deus. Veja que hoje no nosso país tem crescido muito chamamos de evangélico, tem crescido muito. Então não é por falta de igrejas hoje. Irmãos, por qualquer cidadezinha que você ande, você sempre vai encontrar uma igreja, de qualquer denominação. Então, o cardápio religioso ele é bem vasto. Ele é bem vasto. Falta o interesse mesmo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Voltar-se para Deus. 4 atitudes para fazer acontecer. Primeira, confissão de pecado. Segunda, voltar-se para Deus. Neemias, ele confessou que ele era o responsável pelo que estava acontecendo. Segundo, ele se voltou para Deus, não ficou esperando que o povo, que as outras pessoas se voltassem para Deus. Ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Às vezes a pessoa fica esperando que algo aconteça na vida do cônjuge, que algo aconteça na vida do filho, que algo aconteça. Bom, tem que acontecer primeiro no teu coração. Você que tem que ser o agente de mudança. Primeiro é no teu coração. Primeiro você tem que se voltar para Deus. Terceira atitude. Visão nas promessas. Me acompanhe no versículo 9. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Observe bem o texto. Eu os trarei de volta. Neemias orou visando a promessa de Deus. Provavelmente ele teve contato com o manual bíblico, com o manuscrito, com a Torá, que dizia que Deus faria isso. E que depois traria o povo de volta para casa.
Ele ora então baseado na promessa de Deus. Deus deu uma promessa para ele e ele ora firmado na promessa de Deus. Neemias orou motivado nas boas promessas de Deus. A oração eficaz, irmãos, é aquela que se baseia nas promessas de Deus. É aquelas que se baseiam nas promessas de Deus. Duas promessas que motivaram a oração de Neemias. Primeira, a promessa de restituição. O versículo 9 diz assim: mas depois disso, vocês voltarem para mim e obedecer aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhe ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos confins da terra. Irmãos, eles perderam a terra deles. Judá não pertence mais a eles, pertence à Babilônia. E agora o que acontece? Deus está devolvendo a terra para eles. E agora eles podem voltar para a sua terra, eles podem plantar na terra deles, podem edificar, construir as casas deles. A vida deles começa na terra deles, então Deus está restituindo eles daquilo que foi roubado, daquilo que foi tirado deles. Deus, ele é um Deus de restituição. Quando nós nos voltamos para Deus, ele nos restitui a posição de filho. Conforme João capítulo 1, versículo 12 diz: todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O que quer dizer isso? Que aquele que não crê em Cristo, ele não é filho de Deus. Ele é uma criatura de Deus. E no momento então que ele entrega o coração para Jesus, confessa a Cristo como Senhor e Salvador, ele é restituído na sua posição de filho de Deus. De filho de Deus. E agora eles voltam para lá e Deus restitui eles. Neemias orou agarrado à promessa que Deus restituiria o que foi perdido. Deus tem poder para restituir a tua vida. Deus tem poder para restituir a tua casa, a tua família, o teu casamento. Você deve orar focado nas promessas de Deus para a tua vida. Deus tem boas promessas para a tua família. Deus tem boas promessas para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Segunda promessa que motivou a oração de Neemias. Promessa que os céus se moverão. Promessa que os céus se moverão. Deus diz que se voltarem para Ele, Ele ia trazer todo o povo que estava espalhado para um lugar. Os céus se moveram. Irmãos, Neemias, ele vai falar com o rei. Ele é um escravo, irmãos. Embora ele esteja numa posição mais elevada, de alta confiança. Ele é copeiro do rei. Ele é aquele camarada que pega o vinho, ou seja, qual for a bebida, um copo d'água. Ele leva até o rei. Só que antes de levar até o rei, ele bebe um pouco. Então ele é uma pessoa de alta confiança do rei. Mas não deixa de ser um escravo, ele continua sendo um vassalo. E o que acontece? Ele tem a ousadia de falar com o rei, de solicitar ao rei uma dispensa. Irmãos, pensa bem. Não sei se você já tentou pedir uma dispensa de um serviço. Imagina, de 52 dias. Vamos trabalhar com a ideia só de 52 dias. Você chegar lá no serviço e dizer: olha, eu quero uma dispensa de 52 dias aí. A probabilidade disso acontecer é mínima. É mínima. Irmãos, ele é um escravo. Escravo não tem carteira de trabalho assinada, escravo não recolhe INSS, escravo não tem PIS, não tem nada dessas coisas, irmãos. Ele é escravo. Escravo não tem folga, não tem férias, não tem horário de descanso. Ele é escravo. E o rei dá para esse escravo todos os dias necessários para que ele volte para Judá e reconstrua os muros. É incrível o que Deus faz. Deus movimentou os céus, irmãos, o coração desse homem. Neemias ora agarrado à promessa que Deus moverá os céus para abençoar. Deus moveu os céus, irmãos, numa única oração. Uma única oração. Lembram-se de Josué capítulo 10, versículos 12 e 13. Diz assim: enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas,
Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Irmãos, o texto está dizendo que Deus movimentou os céus. Primeiro ele enviou uma chuva de granizo para atacar os inimigos de Israel. Deus fez isso, e a chuva de granizo ceifou muito mais inimigos que a espada dos israelitas. E depois Deus então fez com que o céu parasse para o povo lutar. O sol parasse para o povo lutar. Deus movimentou os céus através da oração de uma única pessoa. De uma única pessoa. O que diz então do rei Ezequias? 2 Reis capítulo 20, versículos 8 a 11, diz assim: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? E Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir, o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías chamou o Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Irmãos, Deus moveu os céus para curar o rei Ezequias. Ele estava enfermo, os seus dias estavam contados. Ele iria morrer por causa de uma doença